Qual era o idioma utilizado por Adão para comunicar-se com Deus e com sua família? No princípio, criou Deus Adão e Lilith e Eva era simplesmente um plano B? O ensino da unidade da raça humana faz nos lembrar de algumas doutrinas que são base e fundamento da nossa fé. Você sabe quais doutrinas são essas? São apenas alguns assuntos que discutiremos na aula de hoje. Fique aí até o final. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos com muito carinho, sempre no início da semana. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, nos ajude, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, comente nos vídeos, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Nesse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição publicada pela CPAD, comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. E o tema geral dessa revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Caminhamos já por algumas lições dessa revista e chegamos na lição de número 5, que será ministrada no domingo, dia 2 de fevereiro de 2020, e o tema é a unidade da raça humana. Durante esse trimestre, estamos estudando uma das matérias das 10 que fazem parte da teologia sistemática, a antropologia. O que significa antropologia? Antropologia significa a doutrina do homem, isto é, o estudo do ser humano. E já temos caminhado nesse estudo aqui durante as 4 lições passadas. E na lição de hoje, estudaremos a unidade da raça humana, onde aprenderemos que todos os homens têm o mesmo tronco genético. Todos vieram de Adão e Eva. Não existe um ser humano que veio de uma terceira pessoa. Adão e Eva vieram de Deus. Discorreremos também sobre a unidade linguística da humanidade, pois de Adão até a Torre de Babel, homens e mulheres falavam um só idioma, havia só uma língua conhecida. Por fim, refletiremos acerca da doutrina da unidade em Cristo, nosso Senhor e justificador. Veja bem, desse modo, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, que é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Durante a pré-aula de hoje, tocaremos nos principais pontos da lição, que são o texto áureo, a verdade prática, o ponto central, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, a conclusão. Teremos aqui muitas informações, então é importante você estar de posse de sua revista, de uma caneta. Se possível for do seu querer e agrado, baixe o esboço da lição que está na descrição do vídeo para melhor acompanhar esta pré-aula. E muito importante, pegue sua Bíblia, o aferidor da verdade. Seja um crente bereano. Vamos à nossa lição de hoje, lição de número 5. O nosso texto áureo nos diz assim: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Nosso texto de ouro, o texto áureo, está no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E dentro do capítulo de número 2 do livro do profeta Malaquias, temos o registro de uma série de confrontações. Deus está confrontando os sacerdotes, a liderança espiritual de Israel, e também está confrontando a nação. Ambos haviam caído em desobediência. Os sacerdotes haviam desprezado o ofício sacerdotal, haviam se desviado dos mandamentos do Senhor e estavam levando o povo a tropeçar. Em contrapartida, os homens da nação de Israel haviam desprezado o concerto de exclusividade e também o concerto matrimonial. Eles estavam divorciando-se de suas mulheres e casando-se com mulheres estrangeiras,
trazendo a idolatria para dentro da nação novamente. E Deus severamente adverte não só os sacerdotes, como também toda a nação. Dentro desse versículo, encontramos aqui duas lições importantes para a nossa aula de hoje. A primeira delas é que Deus é o Criador de todas as coisas. Olha aí no seu texto áureo a expressão que nos diz assim: não nos criou um mesmo Deus? Todos os homens têm a sua origem em Deus. Deus formou Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. E desse casal, todos nós somos descendentes. Todos nós somos descendentes do primeiro casal. Mas Deus é o Criador e autor de todas as coisas. Como Criador e autor de todas as coisas, Ele manda. Ele emite comandos, ele tem autoridade. E é justamente ciente dessa verdade que Israel deveria andar em temor e reverência diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos. E era algo que não estava acontecendo. Dá-se aí o motivo de tal exortação, de Deus ser tão severo não só com a liderança sacerdotal, mas também com os homens de Israel. A segunda verdade presente em nosso texto áureo, nosso texto de ouro, é a seguinte: não se pode esperar que aquele que é falso com Deus seja leal ao seu amigo. Veja, pode até passar desapercebido essa expressão quando nos diz assim, a parte B do versículo: por que seremos desleais uns para com os outros? Os homens estavam agindo de forma desleal para com as suas mulheres, de forma desleal para com o seu Deus. E em face dessa afirmação, entendemos que todo comportamento e ação que visa lesar, prejudicar, dividir e menosprezar o ser humano é, antes de tudo, um indicativo de que o relacionamento com Deus não está em ordem. Veja bem, aqueles que defendem o racismo, trazendo já a ideia do texto áureo para a nossa lição. Aqueles que defendem o racismo, que promovem o desprezo aos mais pobres e menos favorecidos, aqueles que não usam de misericórdia para com seu próximo por se acharem superior, essas pessoas, aqueles que agem assim, não desfrutam de um relacionamento saudável com Deus, se é que eles podem ter um relacionamento com o Criador. A raça humana, ela vive e ela goza de uma unidade, de uma união. Somos diferentes em aparência, mas somos o mesmo em essência e em origem. Não podemos discriminar ninguém por conta da cor da pele, nem por conta de classe social. É justamente sobre isso que vai nos falar a nossa verdade prática, quando nos diz assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Todos temos um mesmo pai e uma mesma mãe. Todos os homens, sem exceção, são descendentes do primeiro casal, Adão e Eva. E com isso, aprendemos que mesmo diante da diversidade de cultura, de dialeto, de língua, de idioma, de etnia, de povos e nações, não podemos dividir a humanidade em duas ou mais. Não tem como existir mais de uma raça humana. É justamente essa aqui a proposta da nossa lição, a unidade da raça humana. No que se diz respeito à raça humana, ela não pode ser dividida. Existe uma unidade. Entretanto, houve um tempo da história em que alguns pensadores e filósofos tentaram dividir a humanidade em duas, uma raça superior e uma raça inferior. Esse pensamento gerou uma desgraça sem precedentes. Em meados do século XIX, surgiu a discussão sobre a raça ariana. Mas o que seria a raça ariana? A raça ariana seria supostamente a linhagem mais pura dos seres humanos, constituída apenas por indivíduos altos, fortes, claros e inteligentes, representando, de acordo com critérios arbitrários, uma raça superior às demais. O conceito por trás da raça ariana é uma defesa de que existe uma superioridade dos brancos em relação aos negros, aos amarelos e aos semitas. Infelizmente, essa ideia se tornou muito popular na Alemanha nos dias de Hitler. Hitler pregava que existia essa tal raça ariana, superior às demais.
Em contrapartida, as demais raças deveriam ser completamente extintas. E sabemos aqui o fim dessa história: a morte de milhares de negros e judeus. Portanto, nós enfatizamos que os seres humanos eles não podem ser divididos em raças de acordo com suas características físicas, pois isto, além de antibíblico, é uma afronta não só à decência, à moral, como também à dignidade humana. É inadmissível um cristão ser racista. É inadmissível um cristão tratar o seu semelhante com indiferença de acordo com a cor da pele. A Bíblia não admite tal atitude. Inclusive, houve um pregador muito famoso que disse certa vez que a cor de pele negra é fruto de uma maldição proferida por Noé. Um equívoco teológico muito grande. Anos mais tarde, ele até se retratou dessa besteira que falou acerca da cor da pele negra. Portanto, nós aprendemos, de acordo com a nossa verdade prática, que não há duas ou mais raças humanas. Existe apenas uma. O nosso ponto central, ele nos diz assim: toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. E a lição dessa semana, ela veio justamente para isso, para ampliar o nosso horizonte acerca da doutrina da unidade humana. Você já estudou a doutrina da unidade humana? Dentro dessa doutrina, aprendemos que Adão e Eva foram criados por Deus e todos os homens são descendentes do primeiro casal. E nessa lição, nós aprenderemos os ensinamentos práticos e doutrinários que emanam, que surgem, que fluem da doutrina ou do estudo da unidade humana. Veremos isso aqui nos tópicos abordados pelo autor da lição. Porém, eu queria aqui abrir um parêntese a fim de ampliar o nosso conteúdo, o nosso subsídio sobre a nossa lição. E dentro desse parêntese, eu gostaria de enfatizar que Deus ele é o Criador de todas as coisas. E quando afirmo que Deus é o Criador de todas as coisas, existe aqui pelo menos 3 teorias acerca da criação. E rapidamente eu gostaria aqui de falar sobre essas 3 teorias. A primeira teoria acerca da criação é a teoria materialista. O materialismo acredita que a criação ela surgiu a partir da matéria. E dentro do materialismo, temos aqui 2 subdivisões. A que envolve um Deus, por exemplo, o platonismo, e a que não envolve um Deus, a saber, o ateísmo. Dentro da visão platonista, os platonistas eles acreditam que Deus criou o cosmos, o universo, todas as coisas a partir de uma matéria pré-existente. Platão, ele propôs essa visão da criação a partir da matéria, ensinando que Deus e o material do qual o universo ele veio a ser formado são eternos. Então, Deus e matéria, segundo os platonistas, são eternos. A criação, segundo essa teoria, é o processo eterno pelo qual Deus ele molda a matéria continuamente, dando forma ao conteúdo que existe no universo. É como se existisse uma massinha de modelar. E Deus pegasse essa massinha de modelar e fizesse as estrelas, o sol, a lua, e fosse fazendo todas as coisas que existem hoje. Porém, como cristãos, nós rejeitamos essa visão platonista, pois ela não se harmoniza com aquilo que a Bíblia diz. Pontuaremos aqui, portanto, alguns motivos pelos quais a visão platonista ela não pode ser a visão do homem cristão. É muito fácil desconstruir essa ideia materialista platonista. Em primeiro lugar, a matéria ela não é eterna. Eternidade é uma característica que somente Deus possui. Somente Deus é eterno e nada mais. Os anjos, o diabo, o homem, o universo, nada é eterno. Somente Deus é eterno. É um atributo exclusivo de Deus. Em segundo lugar, rejeitamos esse pensamento materialista platonista porque eles dizem que Deus não é o criador de todas as coisas. Deus é simplesmente um formador. E isso aqui é interessante,
Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo de número 1. E essa afirmação bíblica, ela vai totalmente de encontro à visão platonista que prega que Deus formou todas as coisas a partir de um material que já existia. Então, descartamos essa visão platonista dentro desse segundo argumento. E há um terceiro argumento para finalizar aqui as considerações sobre a visão platonista. O terceiro argumento pelo qual nós rejeitamos a visão platonista é que essa visão, ela nega a soberania de Deus, ensinando que Deus só pode modelar a matéria naquilo que ela se permite modelar. Ela impõe limites a Deus. Por exemplo, temos aqui esse pedaço de papel. E esse pedaço de papel aqui, com esse pedaço de papel, eu posso fazer um aviãozinho, eu posso fazer uma pipa, mas eu não posso fazer desse pedaço de papel aqui uma nave espacial, um carro. Eu não posso criar a partir desse pedaço de papel isso. Então, essa visão platonista de que Deus formou a criação a partir de uma matéria que já existia, impõe limites a Deus. Deus só pode fazer aquilo que a matéria se permite fazer. Por isso, descartamos essa visão da criação materialista platonista. Porém, há uma segunda cosmovisão no materialismo, e ela geralmente é chamada de ateísmo. O ateísmo acredita que a matéria é eterna, mas diferente dos platonistas, eles dizem que não existe Deus, que não precisamos de Deus para explicar o universo. E eles chegam ao absurdo de dizer que podemos explicar tudo pela evolução puramente natural, que é uma junção de matéria, que é eterna, e movimento. Então, somando matéria e movimento ao tempo, encontramos a resposta ou as respostas para as perguntas mais complexas que possam surgir no universo criado. Então, eles olham para isso aqui e dizem: se Deus existe, não há uma necessidade de Deus. Perfeitamente todas as coisas podem existir sem a presença de um Criador, sem a presença de um Deus. Então fica muito claro o motivo pelo qual nós, os crentes, rejeitamos essa visão materialista da criação. Em primeiro lugar, a rejeitamos por afirmar justamente que não existe um Deus, ou se ele existe, não é um ser necessário. E em segundo lugar, nós rejeitamos essa afirmação porque ela defende que os seres humanos não viverão pela eternidade. Se somos matéria, eles limitam a nossa existência simplesmente à experiência de vida que temos aqui, aos anos que temos aqui. Depois que morre, acabou. Porém, isso é totalmente contrário à doutrina das Escrituras. Isso é totalmente contrário à lição que estamos estudando nesse trimestre, que trata da antropologia, a antropologia bíblica, que é o estudo, a doutrina do homem. Aprendemos que o homem tem corpo, alma e espírito, e quando morremos, o nosso espírito vai para Deus, que o formou. E os materialistas não creem assim. Descartamos, portanto, essa visão da criação. Foi a primeira visão. Temos aqui uma segunda visão da criação, da origem de todas as coisas. E essa visão é a visão panteísta, ou seja, a criação a partir de Deus. Aí você pode até se precipitar e dizer: é nisso aí que eu creio, a criação a partir de Deus. Porém, a visão panteísta é um extremo do materialismo, é um extremo da visão materialista. O panteísta é a cosmovisão, melhor dizendo, o panteísmo é a cosmovisão que defende que todas as coisas criadas são uma emanação do próprio Deus. Irmão Murilo, eu não entendi como é que eu vou explicar isso lá na escola dominical. Com isso, né, se todas as coisas são emanação de Deus, com isso equivale dizer que Deus é a soma de tudo que existe. Mas, irmão Murilo, simplifica mais, porque como é que o irmãozinho lá vai entender na sala de aula da escola dominical? Em uma linguagem bem simples, a ideia do panteísmo é que o homem, a planta, o mar, o ar, ou tudo que existe é Deus. Como explicar isso mais claro ainda? Essa folha de papel não é feita, ela é feita de Deus. Essa mesa aqui, ela é feita de Deus. Essa iluminação, essa câmera que está aqui na minha frente, tudo isso aqui é feito de um material divino. Eles dizem que todas as coisas são Deus. E por isso nós rejeitamos essa visão da criação, de que todas as coisas são uma emanação de Deus. E rejeitamos essa visão, em primeiro lugar, porque ela acredita que não há diferença entre criador e criatura. Essa visão aqui ela é compartilhada
por muitas religiões orientais, o hinduísmo, entre outras. Então, dentro dessa visão, não existe uma diferença entre criador e criatura, já que Deus é a soma de todas as coisas. Por isso, nós rejeitamos essa visão da criação. Em segundo lugar, nós também rejeitamos aqui essa criação porque ela afirma que o mundo é feito do mesmo material de Deus. Se o mundo é feito do mesmo material de Deus, os homens são deuses, essa bancada aqui é Deus, o violão que está ali é Deus, os livros que estão ali é Deus, os retratos que estão ali é Deus. Portanto, nós rejeitamos esse absurdo. Entretanto, existe aqui uma terceira visão da criação, e essa é a visão que cremos, o teísmo. O que é o teísmo? É a criação a partir do nada. E é justamente em contraste ao materialismo e ao panteísmo que existe essa visão judaico-cristã da criação. Deus criou todas as coisas do nada. Ou seja, Deus não criou todas as coisas de uma matéria que já existia. Ou todas as coisas não são uma emanação de Deus. Chamamos isso de ex nihilo. Deus chamou do nada todas as coisas e todas as coisas vieram a existir do nada. E com isso até entendemos que ele é a causa não causada que causou todas as coisas. É muito bonita essa expressão. Essa cosmovisão, o teísmo, ela defende que só Deus é eterno, que o mundo teve um começo, o mundo não é infinito, o mundo não é eterno, o mundo teve um começo. E o mundo, ele foi criado do nada, como já dissemos aqui, acentuando que a criação ela é finita, temporal e mutável, ao passo que Deus, o Criador, é infinito, eterno e imutável. Deus e a criação não são a mesma coisa. Cremos nessa visão teísta, pois ela se harmoniza com a Bíblia para responder 3 perguntas essenciais. Desculpem. Quem fez a criação? Como e por quê? As respostas são Deus, pela palavra e porque é bom. Deus é o autor e criador de todas as coisas. Dito isso, podemos caminhar com mais segurança pelos 3 tópicos aqui abordados pelo autor da lição. E o primeiro tópico da lição nos diz o seguinte: a unidade da raça humana. E aqui dentro desse tópico, estudaremos sobre a origem divina do ser humano, é aquilo que já temos falado aqui dentro desse parêntese, dentro desse apêndice, Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina. Deus criou todas as coisas. Ainda dentro desse tópico, falaremos sobre a unidade racional, ou melhor dizendo, a unidade racial do ser humano, e o terceiro subtópico fala sobre a unidade psicológica do ser humano. É muito importante destacar que dentro desse primeiro ponto, que descartamos completamente a teoria ou a ideia de que Eva não foi a primeira esposa de Adão. Algumas pessoas, baseadas em tradições, tentam forçadamente forçar, que no princípio Deus criou Adão e uma tal de Lilith do pó da terra. E Eva veio ser criada depois da costela de Adão. E para Eva vir ser criada depois, houve todo um processo, um desentendimento entre Adão e Lilith. E aí começam as mais absurdas e variadas histórias. Porém, quero dizer aqui aos irmãos que não perca tempo tratando de ilusão, tratando dessas fantasias na escola dominical. Deus criou Adão e Eva, a Bíblia fala de Adão e Eva e ponto. Eu não perderia tempo falando sobre Lilith. Mas para você que é curioso, que quer entender mais sobre o assunto, é muito fácil pesquisar acerca desse assunto aí no Google ou achar uma boa literatura que fale sobre esse tema. Dentro ainda dessa lição, eu quero dizer que esse ensino de que é Deus no princípio que criou Adão e Lilith, é muito importante dizer isso aqui, senão não tem na Bíblia. As pessoas que vão tentar fundamentar essa doutrina vão distorcer descaradamente os textos bíblicos. Distorcem na maior cara de pau. Essa doutrina ou esse pensamento, não posso nem chamar isso de doutrina, esse pensamento é antibíblico e baseado apenas em mitologia. Isso não passa de invencionice. Ainda sobre o primeiro ponto da lição, é importante dizer que todos nós temos um único tronco genético. É justamente aquilo que discutimos na verdade prática.
todos nós temos a mesma composição, somos corpo, alma e espírito, de maneira que não há uma divisão na humanidade, não há mais de uma raça. Apesar da diferença de aparência física, ao olharmos para a anatomia do corpo, se olharmos para dentro do corpo humano, veremos ali a humanidade. Somos todos iguais. Essa ideia fica melhor explicada no seguinte exemplo. Um judeu pode perfeitamente doar sangue para um alemão, do mesmo modo que uma pessoa de pele negra pode receber transfusão de sangue de uma pessoa de cor de pele clara. Nisso enxergamos esse elo cada vez mais robusto da unidade da raça humana. Ainda nessa mesma linha de pensamento, apesar da distinção de idiomas, de dialetos, todos temos algo em comum. Sentimos fome, frio, medo, afeição, raiva, dor, solidão. Todos os seres humanos de todas as tribos, línguas e nações são descendentes de Adão e Eva, os quais foram criados por Deus. Existe um elo que nos liga e esse elo ele não pode ser dividido, esse elo ele não pode ser quebrado. Todos temos uma mesma composição, existe uma unidade no que se diz respeito à raça humana. Apesar de me tornar repetitivo, quero que essa ideia fique bem viva na sua mente. O segundo ponto de nossa lição nos diz assim: a unidade linguística original da humanidade. E aqui nós temos 3 subpontos que são, acompanhe comigo em sua revista. Em primeiro lugar, a linguagem original da humanidade, onde discutiremos aqui sobre qual era o idioma que Adão se comunicava com Deus e com sua família. Isto é, qual era a língua falada de Adão até a Torre de Babel. O que significa idioma? Idioma significa uma comunicação que envolve a mente, a nossa inteligência, a nossa racionalidade e os órgãos de fala, a garganta, a língua, os lábios e os dentes. Quando olhamos para a criação de Adão, percebemos que ele foi criado de uma forma espantosa, de uma forma miraculosa. Por quê? Porque Adão não precisou aprender um idioma. No ato da criação, ele recebeu de Deus um vocabulário completo. Isto é visto na Bíblia. Tanto que Adão, além de receber um vocabulário completo, ele tinha capacidade de expandir sua linguagem, criando novas palavras. Isso está em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este os ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ele tinha capacidade de dar nome aos animais. Isso aqui vai se chamar isso aqui vai se chamar isso aqui. Ele expandia o seu idioma, inteligência inexplicável. Quando olhamos ainda para a questão linguística de Adão, percebemos que, apesar de ter um vocabulário completo e a capacidade de criar novas palavras, Adão, ele era puramente capaz de manter uma conversa inteligente. Na viração do dia, no crepúsculo, Deus descia para conversar com Adão. Adão era totalmente apto para entender as advertências, as instruções verbais de seu Criador. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 16 nos diz assim: e ordenou o Senhor. O Senhor está falando com o homem, está lhe dando uma ordenança. O que foi que Deus ordenou? Que Adão lavrasse e cuidasse do jardim. Ele tinha total capacidade de entender as instruções verbais de Deus. E isso é um milagre. É algo que chega a ser inexplicável. De forma que podemos afirmar que o primeiro idioma foi um presente de Deus. O homem não precisou aprender. O homem não precisou de dicionário. Deus lhe deu inteligência. Deus lhe deu capacidade. Deus lhe dotou de forma sobrenatural de um vocabulário completo. Tanto que Adão, quando viu Eva, se tornou até poeta, foi capaz de compor uma poesia. Então, olhamos para o primeiro idioma desta maneira. Agora, qual era o primeiro idioma? Já que o primeiro idioma foi um presente de Deus ao homem, que idioma seria esse? O mandarim, japonês, chinês, português? Existem muitas especulações. E
Uma delas é que o primeiro idioma falado por Adão foi justamente o hebraico. Adão falava o hebraico. E esse pensamento ele surge da tradição judaica. Outros já olham para isso aqui diferente. Afirmam que o primeiro idioma a ser falado pelo homem, que foi falado por Adão, foi o aramaico. Adão falava aramaico. Já alguns chegam a dizer que Adão falava a língua dos anjos. Adão falava na mesma língua que os anjos se comunicam com os outros, que os anjos se comunicam com Deus. E alguns chegam até o mais absurdo, de dizer que a primeira língua que o homem falava, o primeiro idioma falado por Adão, era línguas estranhas. Eu não sei de onde as pessoas elas têm imaginação para levantar essas suposições. Porém, por mais bem elaborada que seja a teoria, ela não passará de conjectura. Sabemos apenas que existia um idioma adâmico que não somos capazes de identificar. E esse idioma adâmico será revelado apenas na eternidade. E para isso aqui, deixamos Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as encobertas são para Deus. Então, tudo que se pode ouvir acerca desse assunto não passará de especulação. Não podemos afirmar com certeza qual era o idioma que Adão falava. Simplesmente falamos sobre um idioma adâmico falado de Adão até a Torre de Babel. Dentro ainda desse segundo tópico da lição, temos aqui o segundo subponto, que trata sobre a confusão linguística em Babel. E aqui nós temos a origem, o motivo causador da diversidade de línguas existentes hoje. E é interessante que essa confusão de línguas em Babel, ela aconteceu justamente para frustrar o plano dos homens, que estava em oposição ao projeto divino. Deus viu, falam todos uma única língua. E é justamente para isso que eles se juntam aqui com o propósito de me afrontar, queriam construir uma torre que chegasse até o céu, e alguns especulam que eles queriam se refugiar nessa torre porque se Deus decidisse destruir a humanidade novamente com o dilúvio, eles se refugiariam ali. E outros dizem que queriam chegar até o céu, eles queriam chegar até o céu para se vingar de Deus porque ele mandou um dilúvio sobre a terra. São apenas conjecturas, mas uma coisa é certa. Isso, a construção dessa torre, estava em oposição aos projetos de Deus. De maneira que essa unidade no falar e no trabalhar, no edificar, era uma unidade superficial, contrária aos projetos divinos. De sorte que Deus confundiu as línguas e espalhou o homem por toda a face da terra. E hoje, pasmem os senhores, o número de idiomas e dialetos é desconhecido, ao ponto de que alguns estudiosos especulam um dígito aproximadamente de 3 a 7 mil línguas faladas. Então veja que de um idioma surgiram todas as línguas conhecidas, as vivas e as mortas. O terceiro subponto da nossa lição, ele nos diz assim: indícios da linguagem primitiva. Qual é a ideia presente aqui nesse ponto da lição? O autor da lição, o pastor Claudionor de Andrade, ele nos informa que na diversidade de línguas existentes hoje, é possível achar um aspecto em comum que traga todas essas línguas a uma língua só. Ou seja, todas as línguas, é possível achar em todas as línguas alguns aspectos que as liguem a um idioma primitivo, a um idioma original. E ele afirma isso aqui, lógico, falando que por mais frágil que seja esse ligamento, esse elo, ele é possível, aliás, ele existe, né? Ele existe. Todas as línguas, dentro da sua gramática, da sua fonética, têm algo em comum. É algo que o pastor coloca aqui dentro desse terceiro subponto da lição. O terceiro ponto da nossa lição nos diz assim: em Cristo todos somos um. E veremos aqui neste ponto da lição a importância do estudo da unidade da raça humana, pois ela levanta questões doutrinárias que são fundamentos e base para a nossa fé.
Uma das doutrinas levantadas pelo estudo da unidade da raça humana é a unidade em Adão e a herança do pecado. A outra é a unidade em Cristo e a bênção da redenção e da justificação. E por fim, temos aqui ainda mais uma doutrina muito importante levantada dentro desse estudo, que é a unidade da igreja e o presente da comunhão. Quando falamos sobre a nossa identificação com Adão e a herança do pecado, levantamos aqui uma doutrina muito importante. Todos nós temos essa ligação com Adão. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Todos temos participação no pecado de Adão. Em Adão, todos os homens recebem uma natureza pecaminosa, e por meio da desobediência deste homem, todos os homens estão em uma condição de condenação e de morte. Todos pecamos, todos estamos destituídos da graça de Deus, todos nós caímos em Adão. Isso fala da doutrina do pecado original. E não só a doutrina do pecado original, mas também nos remete de que quando recebemos essa herança pecaminosa, essa natureza inclinada para a maldade, cometemos os nossos próprios pecados e por esses pecados seremos condenados. Isso se não houver um arrependimento. Só que, paralela a essa doutrina, a doutrina da unidade em Adão e a herança da morte, graças a Deus, temos a doutrina da unidade em Cristo e a bênção da justificação. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia, ela nos ensina que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e através da convicção, da confissão e do arrependimento dos nossos pecados cometidos, temos o nosso pecado perdoado e também somos justificados através do nosso Salvador. O que é ser justificado? O que é receber a justificação? É a justiça de Cristo sendo imposta ao homem. Deus olha para nós pecadores e não vê os nossos méritos, não vê o nosso pecado. Ele não olha lá a lista dos nossos pecados. Ele olha para a nossa vida através das lentes do Calvário. A justiça daquele que nunca pecou é atribuída a nós, seres humanos falhos. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 15, o versículo de número 19, nos diz assim, versículo de número 15: mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muitos, alcançou muitos. Olha o que diz o versículo 19, porque como que pela desobediência de um só homem, Paulo está falando aqui de Adão, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de Cristo Jesus, o capitão da nossa salvação, aquele que morreu na cruz para nos salvar, a Bíblia diz: muitos serão feitos justos. E esses muitos aqui são todos quanto o aceitarem como Salvador de sua alma, aquele que nos comprou, aquele que nos remiu, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. É essa doutrina, esse ensinamento é a doutrina da unidade em Cristo, onde nós recebemos a bênção da nossa salvação, onde nós morremos para o mundo e a vida que vivemos agora, vivemos no Filho de Deus, vivemos para a glória de Deus, de maneira que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora nós nos gloriamos na cruz. E a justiça de Cristo é atribuída a nós. Esta é a segunda doutrina que emana do estudo da unidade da raça humana. Assim como todos os homens morreram em Adão,
Todos os homens ressuscitaram em Cristo. E a terceira doutrina, para concluirmos aqui, fala sobre a unidade da igreja e a bênção da comunhão. Veja que a Bíblia ensina que a igreja é a comunidade dos salvos em Jesus. É como um corpo onde cada membro exerce sua individualidade em benefício da coletividade. Cada membro é igualmente importante para o funcionamento do corpo, de maneira que devemos valorizar uns aos outros e viver em perfeita harmonia com os nossos irmãos. Isso pode ser visto claramente em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 ao versículo de número 27. E o versículo de número 27 nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Apesar de termos a nossa individualidade, estamos todos ligados em um único corpo. A mão tem a sua individualidade, ela tem o seu propósito, mas ela está ligada ao corpo. O pé tem a sua individualidade, tem o seu propósito, mas ele está ligado ao corpo. E dentro dessa unidade, todos têm a sua importância. Nenhum membro é descartável. Você tem aí seu corpo perfeito. Mas vai dizer, o dedo mindinho ele pode ser descartado. Você quer perder seu dedo mindinho? Eu duvido. Duvido que você queira perder seu dedo mindinho. Por quê? Porque para você, o dedo mindinho é importante. Dentro do corpo de Cristo, até aqueles membros que consideramos mais indecorosos, ou alguns dizem assim, são os mais inúteis, eles têm igual valor e devem ser tratados com igual importância. Essas são algumas considerações levantadas dentro da lição de número 5, a unidade da raça humana. Chegamos assim então ao final de mais uma aula e queremos agradecer ao nosso bom Deus por esse momento em que desfrutamos aqui de sua palavra. Portanto, antes de concluir, queremos aqui acentuar que a doutrina da unidade humana é importante para o nosso crescimento, ou melhor dizendo, nosso conhecimento das Escrituras, por ser o alicerce de outras doutrinas que são fundamentais à nossa fé, bem como aquelas que acabamos de citar, a unidade em Adão e a unidade do salvo em Cristo para a salvação. Então, desta forma, concluímos assim e quero lhe desejar uma ótima aula e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você. Deus lhe abençoe.